Gente, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Não é uma palestra, quem sou eu? Não sou Marcela, mas é um estudo, uma reflexão que nós vamos fazer essa noite sobre o poder da vontade. O nosso estudo foi baseado no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, Obsessão e Desobsessão e o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, essas obras buscadas, compiladas dentro do tema. Bom, falar de vontade. Todos nós temos vontades, né? Não vontade, mas vontades. Todos nós sentimos e conhecemos o que é vontade. Sim? Bom, se sentimos, se conhecemos o que é vontade, sabemos o que é, então podemos definir o que é vontade. Querer algo? Desejo. Será que podemos chamar de desejo? Hoje eu estou com uma vontade e quero fazê-lo. Eu assisti, abrindo um tempo aqui, caí na besteira de assistir um vídeo que o Ézio faz, o Velso faz. E, gente, não sei para que ele faz isso comigo. Assisti um filme e eu parecia mais um italiano, e mexe com as mãos, e mexe falando aqui. Então hoje a minha vontade é ficar com ela para trás, para fazer a palestra com ela para trás. E se por um acaso eu começar a mexer as mãos, vocês me chamem a atenção, viu? Bem, então, vontade. Como definir vontade? Como definir? Nós buscamos algumas referências, tá? Sobre vontade. A primeira, olha lá, Marcelinho, olha o que eu te falei, fica lá em cima. Viu? Não é alto, mas tudo bem. Dá para ler? Dá para ler, dá. Mas buscamos primeiro no dicionário. E o dicionário nos diz que vontade é a principal das potências que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Isso encontramos no dicionário da língua portuguesa. Fomos mais adiante e fomos buscar no Livro dos Médiuns o que é vontade. No Livro do Médiun nós encontramos que vontade é do atributo essencial do espírito, ou seja, do ser pensante. Então aí ele já nos diz que a vontade pertence ao espírito. Fomos em Obras Póstumas e achamos Kardec colocando que vontade é o fundo sólido da alma. Interessante. Mais adiante encontramos Kardec também fazendo a referência que vontade é a potência que desenvolve as outras potências. Bom, então diante dessas definições como vontade, nós então sabemos que a vontade, ela é um atributo do espírito, que ela é o fundo sólido da alma. Olha que interessante. Quando a gente fala fundo, quer dizer que é algo fundo, profundo e sólido, firme da alma. Então, sabendo disso, sabendo que é um atributo da alma, que é uma potência da alma,
este atributo e essa potência são utilizadas? Como é que ela atua? Como que essa potência e esse atributo se torna em vontade? Se torna em ação? Alguma referência, alguma colocação? O que vocês acham? Ó, gente, toda vez que vocês sabem que eu estou aqui na frente falando, eu pergunto, então tem que estudar. É sabatina. Sabatina. Bom, nós sabendo que nós somos formados por espírito, perispírito e corpo. O pessoal do estudo do Livro dos Espíritos, cadê? Então, nós sabemos que somos espírito, perispírito e corpo. E lá na definição, em Obras Póstumas, em Livro dos Médiuns, Kardec nos fala que é um atributo do espírito, é uma potência do espírito. Mas o espírito, para ele atuar, ele precisa do perispírito e de um corpo. Então, essa vontade para atuar tem que fazer o quê? Achei uma definição que eu acho que vai nos ajudar a entender. Quando ele diz que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Isto é a vontade. Ele fala, do ponto de vista espírita, o cérebro funciona como uma estação repetidora e não como a origem em si mesmo da ação. Entendeu? Complicou. Esta origem, por ser de natureza espiritual, precisa passar seu comando primeiro ao cérebro do organismo perispiritual de natureza fluídica, que, por sua vez, atua sobre a física. Assim, em linhas gerais, a vontade que é do espírito estimula as células perispirituais, que por sua vez atua sobre as físicas. Complicou? Então, voltando atrás, se é que eu sei. Sei. Voltando atrás, o que ele diz que o espírito, primeiramente, tô com vontade de tomar sorvete. Tô com vontade de ir atender ao asilo lá na Vila Maria. A vontade? Espírito. Para comandar? Espírito e o corpo executar. E o corpo executar. Então, nós vemos o seguinte, que como atributo do espírito a vontade, e se é o espírito que comanda o perispírito e repercute no corpo, é ele que vai comandar a ação física. Se perdemos o corpo, como que ficamos? Não há ação da vontade? Ou ainda há ação da vontade? Ainda há ação da vontade. Sim. Bom, mas não tem um ditado que diz assim: a
A carne é fraca, por isso que eu não resisto à vontade. Já viram esse ditado? É válido? A carne é fraca, por isso que eu não resisti à vontade. Quando a gente ouve, sabendo disso, sabendo que é o Espírito que, através do perispírito, comanda a carne, vale dizer que a carne é fraca? Não. Então, diante de uma colocação como essa, nós podemos usar a resposta. A carne é fraca? É? Então fortalece seu espírito, porque fraca é a sua desculpa. Adorei isso. Então aqueles que diz que a carne é fraca, não resisti. Então a questão não é questão física, isso é uma questão espiritual. Já que a vontade é um atributo, uma potência do Espírito. Bom, daí, então, se eu complicar, fala, parou, tá? A partir daí, então, nós damos um pulo, entendido isso, e vamos para o Evangelho de João. Capítulo 5, do item 1 ao 8. Cadê o pessoal do Evangelho? A turma do Evangelho. Aí não vão? Aí, Marcelo, puxa a turma aí. Vamos ver. E o que diz João, do capítulo 5? O que diz? João relata uma passagem de Jesus, em que ele conta que, estando Jesus em Jerusalém para as festas dos judeus, ele se dirige a um local próximo à porta das ovelhas, que havia um tanque que em aramaico era chamado de Betesda. Tem várias como é que fala? Não é Traduções. não é tradução, é como é que se fala a palavra? Pronúncia. Há várias pronúncias para essa palavra, né? Bom, eu estou colocando como Betesda, sempre coloquei. Então, ele vai até esse local, perto da porta das ovelhas, onde havia um tanque. E à volta desse tanque, próximo a esse tanque, ficavam vários doentes de vários tipos de doença, várias pessoas doentes. E era tido que neste tanque, de vez em quando vinha um anjo, e esse anjo mexia as águas, movimentava as águas, e após movimentar as águas, aquele doente que caísse no tanque, ele ficava curado. Então ali viviam vários tipos de pessoas com vários tipos de doença, esperando o momento para pularem no tanque após as águas movimentarem. E lá havia um paralítico que estava lá há 38 anos. Há 38 anos o paralítico, na beira do poço, ou da piscina, em algumas traduções vamos encontrar a palavra piscina, querendo essa cura. E Jesus se dirige justamente a este paralítico e faz a seguinte pergunta: queres ficar curado? Agora para pensar, gente. Para tudo e pensa. Uma pessoa está doente. Tem sentido
sentido chegar perto e perguntar: queres ficar curado? Tem sentido isso? Não parece uma coisa ilógica chegar e perguntar: aqui, você quer ficar curado? Não, não quero. Quero ficar doente. Não tem lógica aos nossos ouvidos, às nossas primeiras impressões. Aí é que eu vou perguntar ao pessoal da turma do estudo do Evangelho. Jesus fez a pergunta: queres ficar curado? E o que o paralítico respondeu? Sim. Reprova. Reprova, porque esse não. Esse não estava, não. Esse pulou essa aula. Pulou essa aula. Vou ler para vocês, porque por incrível que pareça, Jesus pergunta ao paralítico: quer ficar curado? E ele, em vez, o que seria normal, ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Não tenho ninguém que queira me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então veja bem, o paralítico não falou: sim, quero ficar curado. O que ele fez? Ele lamentou. Ele simplesmente lamentou. 38 anos, paralítico, querendo ou ali ao lado, e a hora que Jesus chega e pergunta: queres ficar curado? Ou seja, você tem vontade de ficar curado? Porque querer é vontade. Tens vontade, vamos tirar o querer ali, vamos transformar. Tens vontade de ficar curado? E ele não diz sim, ele lamenta. Ele coloca que ninguém tinha vontade, que não havia ninguém que o levasse. Então ele estava dependendo de quê? Da vontade do outro. Aí nós paramos e vamos refletir nisso. Ele estava há 38 anos. Quantos de nós não estamos paralíticos diante do poço da vida e lamentando ou esperando que a vontade do outro faça alguma coisa por nós? Quantos de nós não nos encontramos paralíticos, andando, falando, correndo, mas paralíticos na alma, com o espírito paralisado, esperando que alguém faça por nós? Na vontade de ser feliz, eu jogo a minha felicidade na mão do outro. E digo: não sou feliz porque o meu marido, porque a minha mulher me faz infeliz. Eu não sou feliz porque o meu trabalho. Então, ao analisar muito superficialmente, porque se nós formos entrar detalhadamente nessa passagem de João, nós vamos encontrar carapuças demais para a gente que não vai ter cabeça que vai conseguir. De tanto ensinamento e que encaixa na nossa vida. Esse paralítico tem uma oportunidade de estar diante de Jesus e lamenta. E assim somos nós, sabendo que a nossa felicidade, o nosso caminho, o nosso desenvolvimento
Não depende do A, do B, do C, depende de nós mesmos. Depende da nossa vontade, do nosso querer. É isso que faz a gente crescer. E nós vemos, no caso, que muitas vezes nós ficamos atentos, vamos por uma religião, buscamos, como é que mesmo nós buscamos a reunião espírita, buscamos estudar, mas a gente usa a vontade da gente de melhorar, de buscar a reforma íntima, da mesma forma que a gente busca a vontade para começar as dietas. Da mesma forma. Não, segunda-feira deixa comigo que eu tô dentro. Hoje é domingo, vou lavar a égua, comer tudo. Eu vou só na... Amanhã a gente começa. E a gente começa assim, infelizmente, com as nossas reformas íntimas. Sabedores que somos, de que precisamos. Ninguém melhor do que nós mesmos para nos autoconhecer, para nos conhecer. Nós conhecemos, nós sabemos das nossas mazelas, nós sabemos de tudo. Mas a vontade fica muito aquém. Jesus, quando pergunta ao paralítico: queres ficar curado? Que nós achamos a princípio, puxa, mas como perguntar, né? Se um doente quer ficar curado? Ele usa o quê? Ele usa o livre-arbítrio do paralítico. Porque se não quisermos, se não tivermos, como nos disse lá Kardec, a vontade como fundo potencial da alma, nada, ninguém faz nada. Nada pode ser feito. Podemos ter 10 Emmanuel como protetor espiritual. Podemos ter 20 Joana de Ângeles. Podemos ter o próprio Jesus ao nosso lado como mentor espiritual direto, ao respeito pelo livre-arbítrio. Há de ter a vontade para que possamos ser ajudados. Bem, mas vamos à frente. A mesma coisa nós encontramos em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. O que nós encontramos aí? Que ao pressentir a proximidade de Jesus, põe-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Repreenderam-lhe muitos para que se calassem, porque gritava e gritava. Mas mais ele gritava: Filho de Davi, tem piedade de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o cá. Foram chamar o cego e lhe disseram: tem confiança, levanta-te, que ele te está chamando. Lançou em si sua capa, levantou-se de um salto, correu para Jesus. E Jesus o pergunta: que queres que te faça? Também parece uma pergunta, né? Poxa, por quê? O que queres que te faça? Mas este cego, como conhecido como cego de Jericó, imediatamente disse:
façais com que eu veja. Ele pede, ele mostra a vontade de ver. E disse-lhe Jesus: vai, que a tua fé te curou. E no mesmo instante ele via. Qual foi a diferença aí entre o paralítico e esse? O querer, a vontade. Em que Jesus, em todos eles, como em todos os ensinamentos, em todas as curas que Jesus fez, ele respeitou o livre-arbítrio. E ele passa a ver. Bom, se nos colocamos no lugar do paralítico, que muitas vezes nos encontramos paralisados, será que muitas vezes também não estamos cegos? Diante do que temos a fazer, diante do que precisamos a fazer, Jesus fala: vai, a tua fé te curou. Porque fé, o que é a fé, gente? Fé é confiança. A fé é um poder, é uma potência. Tanto que Jesus nos disse: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, dentro da fé, na certeza, na confiança e na vontade de vencer os obstáculos, que seriam as montanhas. Quando Jesus fala aqui da montanha, não é as montanhas físicas, as montanhas de terra, mas as montanhas dos empecilhos que nós temos em nossas vidas. E muitas das vezes, diante dessas montanhas, destes empecilhos, nós ficamos a lamentar. Ficamos como o paralítico. Nós não usamos a vontade, porque, como ele diz, nada vos será impossível. Ele mesmo já havia nos falado da potência que nós temos. E como nos traz Kardec lá no início, da força, da potência que nós temos dentro de nós e não sabemos. Todos nós temos vontade, como todos nós temos músculos, ou não temos? Todos nós temos o nosso corpo de músculo. Se não exercitarmos, o que ele acontece? Enfraquece. Quando não se exercita os músculos, ele se enfraquece. A vontade é a mesma coisa. E quando a vontade enfraquece, quando deixamos de ter fé, de acreditar e de ter vontade, o que acontece? A vontade pode adoecer. Você já ouviu falar nisso? Que a vontade pode adoecer? O que acontece quando a vontade adoece e se fragiliza? Quando isso ocorre, nós somos presas fáceis de paixões, de vícios, perdas, descrenças, insucesso. Todas as potências ficam comprometidas. Se não exercitamos a vontade, a fé,
a coragem de luta diária, vem as depressões. O que é a depressão? A pessoa que tem depressão, ela tem vontade de alguma coisa? Então, a vontade pode adoecer. Todos nós somos dotados da vontade, mas a dúvida, ela adoece a vontade. O poder da vontade, conforme nos fala o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, o poder da vontade, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia sua força, sentiria que ele próprio pode criar este futuro. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós somos essências divinas. Nós somos essências divinas. E quem me fortalece? Quem nos fortalece? É Deus. É essa essência. E se mantivermos isso dentro do exercício diário, através da prece, através da mentalização, das boas ações, no desejo, na vontade de ajudar, de amar, de querer, a nossa vontade não adoecerá. Porque nós temos uma centelha divina dentro de nós. Jesus mesmo nos disse: vós sois deuses, e se quiserdes, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Mas veja bem, se quiserdes, se tiver vontade. Muitas vezes deixamos ela enfraquecer. Muitas vezes dizemos: eu tenho mais vontade de não fazer nada. Eu tenho mais vontade, e muitas vezes, infelizmente, usamos a vontade para o mal. Usamos a vontade e este poder para querer o mal. Mas temos que lembrar uma coisa, gente. Não podemos esquecer que ao desejarmos o mal, seja ele em que nível for, outros assim, não, só um pouquinho. Não. O nível que for, este mal, antes dele sair, nem que seja em pensamento, ele está sendo gerado em nós. Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles, fala uma coisa, e é bom a gente manter isso em mente. Antes da gente atirar lama no outro, o primeiro a se sujar somos nós. O primeiro a se sujar somos nós. Porque precisamos levar a mão à lama. Antes de chegar lá, nós já estamos sujos. Então, se quiserdes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Somos centelhas divinas. Temos este poder. Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas é difícil. Sim. Ninguém disse que viver é fácil. Viver não é fácil. Viver é realmente um desafio diário. Mas esse desafio é possível, tranquilamente possível de ser vivenciado, de ser ultrapassado. Porque senão nós não teríamos ele. Senão não estaríamos aqui. Senão não teríamos a vida que temos. Não teríamos o problema que temos. Porque Deus não dá fardos mais pesados
do que possamos carregar. Se lamentamos de bobos, de mole que somos. Mas força, potência nós trazemos conosco. Muitas das vezes a caminhada é difícil, as pernas tornam-se fracas. E como Paulo mesmo disse, tudo o que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero é o que eu faço. Muitas vezes é difícil, sim. Torna-se difícil, as pernas ficam fracas, os joelhos desconjuntados. Mas se lembrarmos daquele que é a luz do nosso caminho, nós nunca andaremos em treva. Nós teremos força. Porque Jesus mesmo nos disse: vinde a mim todos vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acreditem, é uma verdade, é uma realidade. Nos braços deles somos carregados todos os dias, esperneamos como crianças desavoradas, mas somos por eles carregados. Lembremos disso, lembremos que depende de nós, somente de nós, da nossa vontade, da nossa potência e da nossa fé. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua mão.